Tá? Oi, gente. Tudo bom, Flávia? Oi, Tudo querida. bem, graças a Deus. Tudo bem? Oi, Prazer meu. Maristela. Um prazer ter você aqui. Conversa aí com as meninas também. Maristela é sempre participativa aí nos nossos grupos de alunas, né, Maristela? Que legal. Pois é, gente. Então hoje eu trouxe, como eu falei para vocês, né, no comecinho da live, a Maristela é uma pessoa que produz muito, né? E aí tem meninas que às vezes ficam assim, ai meu Deus, mas fazer bonecas de pano dá trabalho. E Maristela É, tem filho pequeno, tem sou casa para cuidar, tem professora de educação trabalho, né? infantil. Que ela é professora, né, Maristela? Então, isso. E tá fazendo lindas bonecas de pano com pintura que ela começou há pouco tempo. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro fala, Maristela, de onde que você é, né? De qual cidade e o que te despertou para vir para esse mundo das bonecas? Você já tem tempo que você faz artesanato, né? Bonecas de pano é Boa agora. Me fala tarde, aí eu como é que é sou aí essa Maristela, história. sou aqui de Serrinha, Bahia. Eu faço artesanato há 28 anos, desde que meu primeiro filho nasceu. Mas costura criativa, eu comecei tem Oh, 6 anos. Mas já fiz várias coisas. Biscuit, artigo de festa, decoração EVA, emborrachado, mas não me encontrava, fazia de tudo. Quando comecei a fazer costura criativa, comecei a fazer tudo que eu tinha habilidade também. E ficava triste quando uma professora dizia que eu ia ter que escolher um nicho uma certa hora. Eu não queria. Depois que a pandemia, a gente teve a pandemia, né, uns 2, 3 anos para cá, foi que eu me decidi realmente em ficar com bonecas. Já fazia algumas, mas assim, era o corpinho, já era a própria roupinha, não era pintadas, fazia a maioria bordada. E aí, com a pandemia, comecei a pesquisar. Pesquisei bastante bonecas. E aí, cheguei às bonecas com troca de roupinha. E comecei a fazer. E comecei a vender, graças a Deus. Deu para ajudar bastante durante a pandemia. Comprei minha máquina industrial com dinheiro de boneca e de máscara. Foi um tempo que foi ruim, mas para a costureira, para mim, oh, né, que foi bom. legal. É, abriu mais um Isso. espaço, né? Devido estar Aí muita indústria eu sempre tive fechada, né? Muito vontade lugar de fechado. pintar. Havia os rostinhos das bonecas pintadas e ficava assim, encantada. Mas dizia, aquilo não é para mim. Eu sempre dizia, não vou conseguir, é muito perfeito, não vou. Um certo dia, o Instagram me ofereceu os cursos da Flávia. Aí eu comecei a seguir a Flávia. E já tem um grupo no Telegram de umas amigas, elas estão até aí também, cheiro a minhas colegas do Telegram. Nós temos um grupo de bonequeiras e artesã. Nosso lema é artesã apoia artesã. E é do Brasil todo, tem muita gente. E aí, o que Oh, que aconteceu? A legal. gente começou a trocar ideias, fazer as roupinhas, e eu comecei a mostrar para as bonecas de Flávia como são bonitas, elas começaram a seguir também, e aí você ofereceu alguns cursos, não deu para comprar. Agora no Bonecas para Brincar, né? 2.0, eu comprei. E morrendo de medo. Por quê? Porque assim, Inclusive, estão aqui eu já atrás. vi várias Porque bonequinhas. assim, eu tenho uns tremores nas mãos desde os meus 16, 17 anos, mas vinha e passava, né? Não era uma coisa que me incomodava. Eu tenho 45 anos, sou mãe de 3 filhos, e trabalho com artesanato há muito tempo e a pintura sempre foi meu desejo. Só que pelos tremores eu tinha medo, a verdade era medo. O medo me pedia de fazer as pinturas. E comprei, o primeiro rostinho da Flávia que eu pintei foi da Flores Bela, foi o curso gratuito que a Flávia deu. Eu não consegui fazer durante o curso gratuito, aí comprei o curso e fiz a Flores Bela. E, gente, eu não sei nem como dizer para vocês, até hoje eu me emociono quando eu peguei o rostinho da Flores Bela pronto nas minhas mãos. Porque na minha família tem um histórico de Parkinson. Meu pai faleceu ano passado e ele tinha Parkinson, o irmão mais velho dele também. E sabemos que é uma carga genética, né? O Parkinson. Então, meu medo é de eu também ter essa carga genética. Mas eu fiquei tão encantada com a primeira boneca que eu pintei. Eu não fiz em rascunho, não fiz em paninho vazado. Eu fiz já com o rostinho cheio, pintei,
quando eu terminei aquela pintura maravilhosa, que eu achei que ficou muito parecida com a da Pro, eu chorei. Aí comecei a gravar vídeo. Gravei um vídeo para a família, gravei um vídeo, coloquei no grupo da Flávia, das bonequeiras, mandei para minhas amigas do Telegram. Foi emocionante mandei o vídeo dela. Vou ver se eu acho aqui. Gente. Foi, mandei. Botei no meu Instagram e muita gente se emocionou e ficou feliz comigo, porque sabia da minha história, né? Com a pintura, que era o meu desejo. E assim, já fui aconselhada pelos médicos que me acompanham de procurar o neuro para pesquisar realmente se é Parkinson ou não. E uma coisa que eu venho percebendo é que as bonecas, seja elas com o rostinho pintado ou as bordadas que eu já fazia, me tiraram um pouco desses tremores, desse medo. Porque eu faço de coração o que eu gosto. Eu sou muito tagarela, viu, Flávia? Me sorte, eu tenho certeza que se meu pai fosse vivo, pai, como a gente chama aqui na Bahia, ele estaria assim encantado, porque foi uma doença que destruiu muito o corpo físico, né, a parte motora dele, mas a lucidez, a felicidade, a vontade de viver era muito grande, muito viva nele. E sempre estava me apoiando. O que eu fizesse para Painho estava lindo, maravilhoso. Ele queria vender. Essa coisa de vender, essa coisa vende dele mesmo, que ele foi um vendedor nato. Tudo Painho vendia, criou 11 filhos, com muito orgulho, né, da nossa vida aqui no Nordeste, um pouco sofrida, mas feliz. E eu tirei um pouco dele isso aí. Não é porque eu tenho esses problemas pequenos, que eu sei que tem pessoas com muito mais problemas que eu iria deixar de pintar. E aí pronto, não parei mais. A Flores Bela eu queria até guardar para mim. Eu fizesse, eu vou guardar, não vou vender. Mas uma colega, ela se apaixonou tanto pela Flores Bela que eu não tive como dizer não. Aí vendi para ela, vendi a Flores Bela. E aí não fiz outra Flores Bela ainda, mas fui colocar em prática todas as bonecas, né, que são maravilhosas. Que legal. E olha o tanto de boneca lá atrás. Fiz as emoções, já entreguei um kit, né? As 5. Aí fiz mais 5. Isso. Trabalho muito. Eu já tinha uma intimidade com as emoções, porque minha filha de 10 anos assistiu muito o desenho que você se inspirou, divertidamente. Então, quando eu vi aquele curso ali, para mim, se eu conseguisse pintar as emoções, para mim eu já estaria muito feliz, muito realizada. Nossa, que história legal, viu, Maristela? Na verdade, você contou assim por alto, né? E uma coisa que a gente traz aqui para as meninas que estão nos assistindo, que vai assistir depois o replay, é a importância da paixão pelo que a gente faz, né? Quando você faz alguma coisa com amor, com aquela intenção ali, de se distrair, de ter sentimentos bons, né? Aqueles problemas, seja ele físico, eu sempre falo para as meninas, ou problema financeiro, gente, não é que vai resolver, né? Não é que, é claro que se a Maristela precisar de um tratamento, ela vai fazer, mas só o fato da nossa mente estar positiva naquilo da gente estar fazendo algo e estar sendo feliz, né? Com certeza, o que é problema na nossa vida vai se dissipando, né? Isso aí, na verdade, eu acredito muito que a mente comanda o nosso corpo. Igual você falou assim, tem muito caso, né, de Parkinson, né? Tem muito caso de Parkinson e já me falaram que é hereditário. Igual, por exemplo, na minha família tem muito caso de câncer, né? E já falaram que é hereditário. Mas eu não sei qual é a sua crença, Maristela, mas independente qual seja, não aceita isso, sabe? Assim, no seu coração, não aceita.
falaram que é, mas eu não aceito, não dá bola para isso, né? É claro que se precisar fazer um tratamento, você vai fazer, mas a sua mente, ela não pode aceitar. E como que a gente faz, às vezes, para brigar contra esses conceitos que falaram pra gente, né? O que é hereditário, o que vai acontecer, igual na época da pandemia, o tempo todo na minha mente, eu me envolvi muito aqui no artesanato, eu não aceitei essa doença. Não ligava a televisão para ver os horrores que passavam na televisão e às vezes para algumas pessoas é até um ato assim de você falar assim, nossa, mas então você não tem coração, você não tá vendo, mas quando você começa a ver, você começa na sua mente a aceitar isso para você. A não ser que no caso que você trabalha na área de saúde, você tem que estar lá, né? É o seu dom estar lá para poder ajudar, né? Ou alguma outra área que envolva essas pessoas. Mas quando você consegue sair um pouquinho, né, dessa áurea, desse sentimento, né, de acreditar nisso, e você foca em algo que te faz bem, que está te desenvolvendo, que está te evoluindo, que você está recebendo elogios, né? A nossa mente, ela vai dar os comandos certos para o nosso corpo. Então, a gente precisa muito disso, né? Independente das orações, né, das crenças, mas você estar focado em algo que te faça bem, ele faz todo sentido para um tratamento de saúde, né? Inclusive, tem países que eles usam em conjunto, né? A neurociência, né? Que é o tratamento da mente mesmo, junto com o tratamento físico, porque faz todo sentido o seu comando mental para o seu corpo. Então, eu acredito que quando você fala assim, em geral, né? A gente fala, nossa, o artesanato, ele me tirou de uma depressão, que eu já ouvi isso várias vezes, né? Eu era adoentada, tinha muita dor de cabeça, né? E comecei a fazer artesanato, passou. Ou então, né? No meu caso aqui, eu falo que ele foi uma luz para mim, porque eu enfrentava uma crise financeira bem grande, né? Algo assim, para mim, estava sem saída. Eu ficava assim, meu Deus, e agora, né? Então, quando eu me imergi no artesanato, não que ele resolveu, pagou minhas contas, não foi isso. Mas o sentimento que me trouxe de paz, de tranquilidade, de alegria, ele me despertou novas ideias, né? De falar assim, nossa, eu posso sair disso aqui, né? Tem um jeito, existe uma luz no fim do túnel. Então, a sua mente, ela comanda muito todas as ações que você vai fazer no seu corpo físico, na sua vida, né? Física. Então, o artesanato, ele é realmente importantíssimo para a gente, né? Quando a gente vê aquele amor nesse ato, e principalmente nas pinturas, né, Maristela, que você começou a pintar e viu essa alegria, né? Era uma coisa que você queria muito. Então, continue. Cada vez que você estiver pintando e que você estiver evoluindo mais ainda, você vai agradecendo no seu coração aquele sentimento de gratidão, né? De satisfação, e eu vou fazer de novo, né? E aí, quando você entende que até ganhando dinheiro, porque você faz para vender também, você tá levando alegria para as pessoas, mais ainda você tem que ser feliz. Porque às vezes tem muitas pessoas, gente, que elas têm vergonha de vender e acham que vender, isso é inconsciente, tá? Não é que você fala para você, eu acho que diminuindo a pessoa, né? Sei lá, eu vou dar... Acha que produzir é para mim, produzir, mas vender não é para mim. As pessoas pensam muito assim. Então, isso é muito... Ele veio lá do inconsciente mesmo, né? Do que você aprendeu, que às vezes chega alguém te oferecendo alguma coisa, você já descarta logo. Mas quando você enxerga que você está levando alegria para as pessoas, transformação para as pessoas, encantamento para as pessoas, né? Uma criança que vai ser representada ali pela boneca, ou um momento especial que a pessoa está comprando aquela boneca ali para presentear alguém. Então, olha só a importância, né? Que o seu trabalho está tendo de valor. Eu não estou falando de preço, né, gente? É de valor, essa importância afetiva que as nossas bonecas de pano têm, né? Então, tudo isso vai enchendo o coração de gratidão, enchendo. E com certeza, né, esses problemas, eles vão ficando, quase transparente, lá para trás. Né? Que legal.
E você está vendendo também na internet ou mais para as pessoas próximas, né? Já eu tenho uma loja no Elo 7, mas gente. não é muito fácil vender pela internet, né? É mais difícil. Eu vendo mais aqui na minha região, aqui na Bahia. Já fiz algumas entregas para fora da Bahia também, mas é tudo pelo Instagram. Assim, todas as minhas vendas são direto pelo Instagram. Eu passo... Isso. Eu falei para você que eu fazia algumas lives, né? Aí eu fazia lives mostrando o produto e sempre, depois daquela live, apresentava um resultado, né? Que é a venda, que a gente busca vender nosso produto, né? Para poder dar. E sempre já ensinei, já fiz oficina, já... Mas tudo pouquinho. Quando você me convidou, eu falei, meu Deus, será que eu dou conta? Porque é uma coisa é você fazer para uma quantidade de seguidores, né? Outra coisa é para a professora Flávia, conhecida no Brasil e fora do Brasil. Então, fiquei muito feliz. Fui apoiada por meus colegas lá do Telegram, minha família, claro, meu marido. Minha filha, que virou sua fã também, porque ela acha assim, minha mãe está pintando quase igual da Pro. Ela ainda fala assim, é quase igual da Pro. Aí eu fiz, ó, minha meta é pintar igual a Pro. Aí ela vai estar quase igual, minha mãe. Ela tem 10 anos. Ela até já tentou. Não sei se você lembra que você disponibilizou aquela Isa, a pequenininha, foi Isa? Ela pintou. Ela pegou e pintou o rostinho, né, do jeitinho dela. E tá ali, falta ela montar o corpo, que eu vou ensinar para ela montar o corpo. E vou deixar essa, você vai guardar. Porque as minhas que eu fiz primeiro eu não guardei. Mas ela tá com esse interesse, eu vou mandar ela guardar, se ela concluir aí. Mas é isso, as minhas vendas são feitas aqui no boca a boca. Às vezes eu faço junto com artesãs aqui da cidade. A gente vai para a praça pública, pede autorização à prefeitura, monta uma feirinha ali de um domingo a um sábado, ou uma quarta-feira, que é dia de muito movimento, e também a gente consegue vender. E uma coisa que eu percebi, Flávia, trabalhando com bonecas de pano e com bonecas com a troca de roupinha e a pintura, que a gente tem que ter a boneca que agrada gostos e valores. Eu não posso ir para a feira só com uma boneca que eu vou vender de 250 ou 300 reais. Eu tenho que ter aquela boneca que me deu menos trabalho, com a técnica mais fácil, para que eu tenha um valor também acessível para aquele cliente que ficou muito interessado na minha boneca bonitona, mas não pude naquele momento adquirir. E a gente fazendo isso nas feiras, o retorno dele voltar no ateliê, você onde é seu ateliê? Aí eu falo o bairro, aí volta para comprar, que ele não teve condição naquele momento. E eu aprendi isso com esses 6 anos que eu estou fazendo boneca. Que são 28 anos de artesanato, mas bonecas são 6 anos. E assim, como eu te falei, no início, eu brigava com qualquer professor que eu visse falando, você vai ter que escolher um nicho, porque eu queria fazer tudo. Mas, assim, o encanto pelas bonecas foi tomando conta da minha vida de uma forma que eu, o ano passado, em maio, vai fazer um ano, que eu comecei a excluir costura criativa. Bonecas e acessórios para as bonecas. E foi muito fácil, eu pensei que ia ser difícil fazer isso, mas quando eu percebi que era isso que eu queria, foi muito fácil ficar só com as bonecas. Então, gente, a Maristela, com a experiência dela, ela nos deu 2 dicas de ouro, né? Para quem está querendo empreender com as bonecas ou de repente está patinando. A primeira dica é você escolher o nicho, né? Que a gente que faz artesanato, às vezes, gosta de muito tipo de artesanato, né? E principalmente hoje com a internet, está tendo muitas aulas, muita informação, né? Muita coisa linda que você olha, meu Deus, vou agregar aqui no meu portfólio. Só que fica mais fácil para você ter lucro quando você é tido como referência, né? Uma vez, eu não sei se a Maristela viu, eu já até comentei, assim, quando você vai num shopping, e aí você vê lá que os lugares eles são selecionados por ambiente, né? Tem a praça de alimentação, né?
tem um local diferente. E se você tiver uma loja que só vende bonecas, de todos os modelos de bonecas, ao invés de ter aquela variedade de vender tudo, de tudo um pouco, né? Quando o cliente for lembrar de você, seja ele que já comprou com você ou que não comprou ainda, mas que viu lá que você é uma referência em bonecas, ele vai lembrar de você. Ele não vai lembrar da pessoa que vende tudo um pouco, né? Então você se especializa também, porque como você vai estar trabalhando ali só naquele tipo de artesanato, você vai fazer mais caprichado, você vai ter mais variedades, né? Como a Maristela está falando. E aí a dica ouro 2 que ela deu foi essa questão de você ter diferentes preços para oferecer para o cliente, porque, gente, o artesanato, ele tem o seu valor, tá? Não sei se vocês gostam de trabalhar com desconto, mas eu aconselho nem trabalhar com desconto, porque desconto é o quê? Desconto é você comparar com alguma outra coisa igual, né? Porque quando se faz desconto é quando lá no vizinho o mesmo produto está sendo vendido mais barato, ou quando tem uma liquidação ali de queima de estoque, né? No nosso caso, ela é tão personalizada que é difícil acontecer isso, né? Então, a referência do cliente não vai ser de valor nenhum. Se você fala que a sua boneca é R$ 200 e na cabeça dele tá que ele queria pagar 150, mas qual é essa referência? Não tem referência. Então, logo você vai oferecer, ó, essa é 200, mas já que o senhor, né, tá achando que essa tá num valor mais alto, que tal levar essa aqui, que é uma chaveirinho, né, uma bonequinha pequenininha, né, ó. Tem umas pequenininhas, né? Que é mais facinho de fazer. Então, você vai dar opção. Ou, né, Maristela, eu já falei também, dar um mimo a mais pro cliente. Olha, você vai levar a boneca, aí, no caso, se ele não tiver sem grana, né? Se tiver só achando que tá caro. Aí, ó, você vai levar a boneca, mas você vai ganhar isso aqui de cortesia. Aí você pode até fazer alguma coisa que complementa que nem seja uma boneca, né? Sei lá, igual a Maristela fala que mexe com costura criativa, pode fazer aquelas necessaire que todo aluno tem, né, para guardar lápis, caneta. Então, ó, vai levar uma boneca para criança e vai levar um necessaire para guardar os lápis, caneta, né, que é coisinha fácil. Então, você oferece um agrado para o cliente quando você vê que ele dá conta de pagar, mas tá burriando, né, não tá querendo pagar. Então, tudo isso é na hora da venda, você vai tendo principalmente quase em feiras. Em feiras é muito interessante a boneca aí com o brinde, né? A gente já calculou o valor, já sabe que aquele brinde está dentro do nosso valor. Mas para o cliente, não. Falou em brinde, falou em mimo, sim, os olhos brilham, né? Então, você deu a ideia da sua boneca com o que você nos ensinou, né? A roupinha, a pintura. Aí eu criei o que para o meu ateliê? Eu fiz a sua boneca com a roupinha que você ensinou e criei uma outra roupa para ela. E ela leva ainda o chaveirinho. Deixa eu pegar o chaveirinho aqui rapidinho. Aí eu faço esse chaveirinho aqui. Tá. Aí, gente, vai conversando, esse chaveirinho aprendendo. Essa aqui que você ensina, o cabelo não é assim. Aí eu botei esse tantão de cabelo nela e fiz outro vestidinho. Aí ela vai com o vestidinho que eu aprendi com você, vai com esse vestidinho e vai carregando a bonequinha. Então, eu calculei um valor para esse kit, né? Vai com a troca de roupinha e com o brinde, onde eles não dizem, ah, que caro, não, porque ela vai com acessórios, não tá ela sozinha. E você agregou muito valor no seu produto, que não tem como a pessoa falar que dá certo. Tá caro. Não, tá levando muita coisa, né? Então, realmente, eu não vou ser assim, eu não vou dizer assim, vai dar certo para todo mundo que fizer isso. Mas para mim, para o meu público que eu assei aqui na cidade, são as feiras que eu frequento, que eu organizo, dá muito certo. E outra coisa, assim, as minhas bonecas, eu sempre faço uma... Você lembra da mochila saco da Flores Bela, que você fez com babadinho tudo? Eu faço a mochila saco, agora faço ela simples. Só o saquinho e eu coloco a bonequinha dentro, aí já é uma mochilinha, a menina está encantada com a bonequinha dentro da mochila. E sempre dá certo também nas feiras. Olha aí. Sim.
E agora, para Isso. volta às aulas, hein, Maristela? Vai ser show. Então, gente, é isso. Ó. Quem estiver começando agora nas bonecas, ou já tem tempo que faz, mas ainda não viu aquele resultado das vendas, vender, gente, não é de um dia para o outro, tá? Então, você vai vendo as técnicas, vai fazendo o seu Instagram, vai participando de feiras, né? Então, é com o tempo que você vai se tornando referência. Vai também treinando mais para poder ter aquele portfólio ali, né? Que vai encher os olhos das pessoas, vai entender qual é o seu público, se é um público de valor aquisitivo mais alto ou não, né? Esses dias eu gravei um videozinho aqui justamente por isso, para falar disso, né? O cliente achou caro, será que essa boneca é para o bolso do cliente, né? Será que não é para outro perfil de cliente? Sim. Não quer dizer que um cliente de uma baixa renda não vá comprar uma boneca, é claro que vai, se isso for relevante para ele, mas às vezes para o bolso dele, por exemplo, tirar R$ 200 para pagar uma boneca é muito, mas para uma pessoa que tem uma renda mais alta já não vai fazer muita diferença. Então a gente tem também que conquistar esse cliente de poder aquisitivo maior, né? E a gente caprichando nos detalhes, deixando nossas bonecas mais luxuosas, né? A Maristela falou sobre troca de roupinha, que é uma excelente opção, principalmente porque a criança, né? Você já foi criança, eu também. A gente ama aquele negócio ali de fazer um look na boneca. Isso tudo atrai, né? Você tem que pensar assim, o que o cliente vai gostar, né, de receber, e aí você vai fazer o que ele vai gostar de receber e vai cobrar o valor que você vai lucrar, né? Sem lucro não há poesia, tá, meninas? Uma vez eu ouvi isso e é verdade. Eu lembro quando eu trabalhava na loja de materiais de construção, que até essa que a gente foi decaindo muito, assim, na época de uma crise financeira, né? E a gente foi, como que eu posso falar, assim, muito inexperiente no negócio, né? E quem já teve empresa sabe como é que é complicado, né? Mas o que era o cliente da nossa loja? Por mais que você atendia bem e tudo, é educado, atende bem, né? O dono tá lá pertinho, mas se ele vê aquele produto mais barato no vizinho, ele não vai comprar de você porque você é mais bonita, mais legal, não. Ele vai lá no vizinho, vai por preço. E já o nosso produto, a gente consegue ter um diferencial que não tem comparação, né? Então, a pessoa vai comparar com o quê? Né? Então, se ela está apaixonada ali por aquela peça, ela não vai sair de lá porque ela vai procurar em algum outro lugar. Não, ela vai sair de lá só se ela não tiver dinheiro. E aí você vai oferecer algo, né, mais barato para ela, né? Então você tem esse poder, né, que é você tá fazendo arte, né, tá envolvendo as pessoas nas emoções dela, porque o cliente que compra a boneca de pano, ele tem uma emoção por trás do ato dele comprar. Seja um presente exclusivo, uma comemoração de um casamento, de um aniversário, para dar para uma senhora idosa, né? Que ama boneca de pano. Aniversário. Mais, tem batizado. Eu tenho clientes que compram até, né, para eles mesmos, porque não tiveram na infância. Ou tinha aquela que aqui no Nordeste, eu mesmo brinquei muito com boneca de sabugo de milho. Minha mãe fazia com o sabuguinho de milho. Então, eu acho que minha paixão por boneca foi essa éramos 5 filhas mulher e mãe não tinha para dar todas. Então ela fazia alguma coisinha para a gente brincar. E tem gente que compra para guardar. Vou brincar, vou. Então, quer dizer, uma boneca para você, caso você não fosse a que faz boneca, você fosse a cliente, qual é o valor que ela teria para você? É o valor das memórias afetivas, né? Naquela época a minha mãe fazia, né? E aí é uma boneca feita à mão, né? Uma boneca de pano. Então, ela tem um valor sentimental altíssimo para você. Então, o preço que a artesã, a bonequeira, coloca na sua boneca, eu vou defender aqui que a gente tem esse trunfo, né, do valor sentimental. Porque veja só, Maristela já mexeu aqui. Era bolsa, touca de cabelo, embalagem de roupa, de tudo, né? Pano de
essas coisas assim. Quando a pessoa vai comprar uma bolsa, qual é o valor sentimental que ela tem na bolsa, né? Então, assim, não tem representatividade, não tem aquela memória afetiva, não tem para comemorar um aniversário, um casamento, um batizado, não tem a criança que vai brincar. Então, assim, a gente tem o trunfo no nosso artesanato, que ele tem esse valor sentimental muito maior. Então, o que eu convido vocês, bonequeiras, é se aperfeiçoar, se especializar, ser referência, né, nas bonecas de pano, que com certeza vocês vão ter cliente. Ainda hoje, gente, mesmo que tem muitas, né, porque a gente vê muito boneca de pano, mas o cliente às vezes nem conhece ainda boneca de pintura de rostinho, nem sabe que existe, né? Então é um mercado muito que ainda tem muito a ser explorado. Eu mesmo, quando eu comecei a ver bonecas de pano com pintura, que eu vi no Pinterest, tinham poucas professoras de boneca de pano com pintura, isso há 6 anos atrás. Nossa, eu fiquei assim, encantada. Eu falei, meu Deus, a pessoa faz uma pessoa de pano, não tem condição. E aí aquilo encheu os meus olhos, né? Porque, na verdade, eu acho que eu sempre tive uma veia assim, artística, assim, de querer mexer com trabalhos manuais, só que o destino foi me colocando rumo a comércio, né? Então, desde cedo eu entrei no comércio, comecei como funcionária, depois como empresária, né? E não tive espaço para esse dom de trabalhos manuais, né? E aí, quando eu vi essas bonecas, aí pronto, eu falei, vou tentar, vou me especializar, né? Vou buscar conhecimento, vou errar várias vezes, vou acertar. E me encontrei, né? Me encontrei nessa arte que com certeza ela mexe tanto com a gente que faz as bonecas, quanto quem vê que está querendo comprar. E meninas, um recado que eu sempre falo, eu não vou deixar de falar nessa live, valoriza o trabalho de vocês, o tempo, a arte, a dedicação, os estudos. Não vende baratinho, gente. Tem gente que vende boneca de pano a preço de banana. Então, você precisa entender qual é o seu valor, o valor da peça que você faz, o valor de todo o aperfeiçoamento que você chegou até onde você chegou, né? Claro que quando você inicia, né, você está fazendo um nome ainda no mercado, né? Você está começando ainda, mas, por exemplo, não venda sem lucro, né? Você colocando ali quais os custos que você tem no seu produto, pelo menos você tem que colocar as suas horas trabalhadas. Isso é o mínimo, né, Maristela? As horas trabalhadas ali naquela peça. Olha só, Maristela, eu vou fazer uma continha rápida e bem simples, né? Quanto que é uma diarista, por exemplo, de fazer uma faxina na casa? Aqui em Brasília é mais ou menos... Aqui 150 tá 90 a 110 reais. E aí na sua cidade? Porque depende muito do lugar, né? Aqui também, Brasília, depende muito. Tem lugar que é mais caro, tem lugares que é mais barato, né? Depende muito da cidade, da cidade satélite. Então, o que a gente faz? Se a gente gasta um dia fazendo a nossa boneca de pano, ou pelo menos 8 horas direto, e a gente ainda gasta material, ainda teve um curso para poder se aperfeiçoar, como que a gente vai vender a nossa boneca menos de 150 reais, Maristela? Aí você está jogando dinheiro fora, né? Você tá com a sua arte, você gastou com material, certamente você tem uma máquina de costura, né? Porque tem quem começa a fazer costura manual, mas aos poucos vai comprando a sua máquina, mas você gasta tanto o produto, quanto a sua habilidade e quanto o seu tempo. E aí a gente vai somar mais para frente, quando você for se sentir mais experiente, a sua arte, né? Você precisa vender o seu nome como uma artesã que tem a sua arte, né? Você tem ali, né, a sua identidade na sua boneca. Porque por mais que você pega, assim, igual você mostrou a bonequinha negra, a minha é de jeito. Você já são tudo cabeludas, a maioria. Então você já tem a sua identidade na boneca.
E de repente, na Sim. sua cidade, você já tem a sua identidade nas suas bonecas. Não vai ter uma vizinha sua que faça as bonecas parecidas com a sua, porque a gente ainda tem esse diferencial que toda boneca de pano, mesmo feito pela mesma mão, ainda assim sai diferente, né? Com a pintura de rostinho. Então, meninas queridas que estão nos vendo, né? Recado meu e da Maristela, né? Vamos nos aperfeiçoar aí nas vendas também, né? Vender a nossa arte, vender a nossa habilidade. E assim, Flávia, como aluna falando agora, né? Você é a minha importante. segunda professora que eu tenho. O resto, tudo que eu fiz foi através de YouTube, Pinterest, mas você é minha segunda professora. Como aluna falando agora, a gente tem que, eu vejo assim, me corrija se eu estiver errada. Se eu estiver errada, eu compro de você um molde de boneca, um modelo, uma técnica, e eu não posso ficar presa só ao que você me ensinou, né? Eu tenho que criar em cima do que eu aprendi com você, né? Ou com qualquer outro professor que ensine, ou até numa aula gratuita. E eu sempre costumei fazer isso. Eu vejo alguma coisa no Pinterest, no YouTube, e ali eu vou tentar colocar a minha essência, meu jeito, como eu quero que seja. Eu gosto daquele jeito que a professora ensinou, mas eu quero aquilo ali de diferente. Então, foi criando. Aí, se você me permite, vou mostrar as bonequinhas que eu criei baseada pela sua. Posso? As inclusivas? Se eu mostrar aqui a minha paixão. Pode. Essa daqui, ó, ela tem o molde da Flávia, né? Aí eu já fiz outra roupinha, ela é amputada, né? Coloquei esse tantão de cabelo que eu coloquei. Olha só. Aí vem as muletinhas, né? As muletinhas. Lindo. O rostinho é a bonequinha da boneca torcedora, aqui. Alegre. Então, isso. Aí a Maristela está trabalhando na representatividade. Isso, né? Já criei meu olhinho. Alegre, né, Maristela? A criança alegre. Aí tem essa aqui que me deu mais trabalhinho, mas é aqui a cadeirante. Aí eu fico assim. Olha, gente. Maristela, e essas bonecas com... nesse estilo que você está fazendo, elas foram pedidas para você? Pediram, você teve tinha a albina. Depois que você vai que representa a criança albina. Essa aqui. Essa aqui. Só que aí o rapaz, ele gostou, mas ele queria um pouco maior, né? Aí eu deixei essa aqui como como é que eu falo? Minha inspiração. Mas foi pedida essa. Sim. Através dessa daqui, eu comecei a pesquisar crianças com albinismo. Aí me apareceu a criança com vitiligo. Que tá onde? Tá aqui. Aí eu já fiz essa aqui, ó. Olha, gente, que ideia mais bonita. Peguei ela e pintei. Olha só, gente. Isso já coloquei, pintei. Já colocou no Instagram, né, Maristela? Coloco os cabelos cacheados, porque não que eu não gosto do liso, mas é minha identidade já. E aqui, eu misturei as tintas, né? Foi o marrom com o branco. Até chegar a essa cor mais rosadinha, porque na verdade as manchas são mais avermelhadinhas, né? E aí tá indo. Tô trabalhando ali na que vai ser a deficiência visual. E vou parar um pouquinho porque tem outras coisas, mas a princípio eu já tenho 5 dela. Aqui meu filho, como ele está investigando o autismo, né? Ele faz terapia no CAPN, é um órgão aqui da prefeitura, e as meninas estão me dando ideias. Mari, faz a que represente o surdo, você não vai poder fazer, mas faz a mão, né? Que represente o símbolo do surdo, coloca uma blusinha pintada com a marca, né, deles, eles têm um símbolo. E aí vai surgindo ideia. Faz a de síndrome de Down, faz a que não fiz ainda. Então, surgindo. E graças a Deus foi bem aceito. Depois que eu coloquei elas no meu Instagram estava meio parado. O povo nem curtia nada. Graças a Deus, depois de alguns vídeos que eu fiz, o pessoal começou a perceber não só elas, mas as outras que eu já faço e as que eu aprendi com o teu curso.
E é o que eu digo para quem está aqui assistindo a gente. Compre o curso das professoras, da professora Flávia principalmente, mas não fique presa só àquele modelo, né? Dá para a gente brincar, né? Com o modelo. Brincar, exatamente. Maristela, primeiramente eu quero parabenizar você por essa ideia, né? Por trazer essa representatividade nas suas bonecas. Eu acho que você nem tem noção do valor que uma boneca por exemplo, você fez uma bonequinha com vitiligo. Tem para uma criança com vitiligo. Falou assim, ó, que não tem tamanho. Porque você imagina uma criança, né, cadeirante, uma criança com vitiligo, uma criança albina, né? Ela se sente diferente na sociedade, né? Ela vê os coleguinhas ali, ela não se vê igual às outras pessoas. Então, a boneca, ela tem um valor, assim, que não tem nem tamanho. Obrigada. Né? Então, eu espero que você tenha sucesso nessas bonecas, que você venda não só uma, mas várias, né? Receba muito pedido, dê valor ao seu trabalho, porque, igual eu falei para você, não é só a sua arte aí, existe uma ideia de um valor sentimental importantíssimo, e essa ideia você criou e você precisa, né, passar isso quando você oferecer as suas bonecas, tá? Por exemplo, Flávia, uma boneca para brincar normal, né? É um valor, uma boneca que ela tem um valor afetivo diferente é outro. Gente, não Flávia, você tá diferenciando? Não é. Presta atenção aqui em mim. Quando por exemplo, uma noiva vai casar, e aí existe muito toco de bolo de, como é que fala? De biscuit, né? Boneca de pano, assim, de noivinha, poucas pessoas fazem, mas ainda tem aquela boneca ali que a daminha entra com ela, né? Pra poder entrar. Então, quando é no biscuit, você pode falar, você mexeu com biscuit. Não é bem caro, Maristela? Porque tá, gente, representando um valor sentimental daquele momento, né? E aí, no caso, as bonequinhas que a Maristela fez, ela tá representando um valor sentimental para a criança, que ela precisa se sentir representada na sociedade através da boneca, né? E, inclusive, também, eu acredito que é que nem do curso Emoções, que a Maristela não mostrou, que tá lá em cima, ó, que tem as emoções básicas, gente, que também, eu não me lembro se eu conversei com você antes, Maristela, eu acho que foi com outras alunas, não me lembro, mas tinham feito pedidos antes de eu fazer esse curso. Que é? As pessoas de consultório de psicologia ou também do ensino infantil, elas trabalham a emoção básica através dessa característica, né? Que é lá do filme Divertidamente. Então, os emoções, eles também têm um valor diferenciado, porque além de ser uma boneca de pano, não é só uma boneca de pano. Ele é ali didático, né? Ele vai ensinar a criança a trabalhar com as emoções básicas, né? O profissional, ele vai saber conduzir mais ludicamente ali, né? O processo o processo ali da criança no tratamento com psicólogo, né? Então, tudo isso a gente precisa dar valor, né, ao que a gente faz, porque aí qual é a solução, qual é a emoção, né? O que você está levando para quem está adquirindo. Inclusive, eu vendia meu primeiro kit de emoções, eu vendi para uma clínica aqui da cidade, uma psicóloga infantil. Ela viu, e é interessante que a senhora falou, o que você falou, Flávia, que realmente é um trabalho que tem que ser mais valorizado, porque eles precisam desse trabalho para poder desenvolver com as crianças. E não é em qualquer lugar que eles vão encontrar. Depois que você lançou esse curso, eu andei pesquisando sobre as emoções, e existem outras, mas não tão expressivas quanto a da pintura. E além de agregar mais valor à pintura, eu achei que eu tiro porque assim, eu sou cheia de sobrinhos e tenho 2 filhos, então eles são quem aprova minhas bonecas. Tanto o menino quanto a menina e as sobrinhas aprovam. Minha tia ficou boa, minha mãe ficou boa. Então, quando eu fiz as emoções, eu levei para a escola, que eu trabalho com educação infantil. A reação das crianças era assim, muito natural, muito simples do momento.
E tô para fazer, para deixar lá na escolinha, né? Que é da minha irmã, a escolinha, para ela trabalhar esse ano, porque foi muito positivo. O tempinho que as emoções passou lá na escola com as crianças, educação infantil. Já. E se você vê o filme, acredito que você já deve ter visto, é importante as emoções, as nossas emoções, a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria, né? O nojo, a raiva. Tem aí, Maristela? O medo. A alegria. O medo. O medo. Porque quando a criança ela passa por esse sentimento, seja qualquer for que seja o problema dela, às vezes é uma raiva por uma coisa muito séria, às vezes é uma raiva por algo banal, né, do dia a dia. Mas ela precisa externar esse sentimento, porque é na hora, e até pra gente adulto, na hora da raiva, né, é que a gente consegue raciocinar para sair daquele estado de conforto, né? Então, quando o filme ele mostra muito isso. A alegria ela sempre comandava, queria que a criança fosse alegre o tempo inteiro. Mas quando a criança foi passando situações que todos nós passamos, por situações que vão a gente vai desgostar de algum jeito, né? Até mesmo para ter equilíbrio, né, Flávia? Viver bem. Ninguém é feliz o tempo todo. E o que o desenho mostra é isso, que nem eu falei, eu assisti várias vezes esse desenho. A alegria quer dominar, ela quer a criança feliz o tempo todo, só que não existe, não é assim, né? Tem que ter equilíbrio. E no final, ela entendeu que ela precisava da tristeza comandando também, porque na hora da tristeza você se sente reflexiva para entender aonde que você está e o que precisa ser mudado. Se você estiver alegre o tempo todo, você não vai sair do lugar, né? Então, a gente está no mundo para evoluir, a gente precisa conviver com todas as emoções, né? Vamos dar aula de psicologia aqui também. Ai, ai. Então, depois que eu vi umas 2, 3 vezes esse filme, que da primeira vez que eu vi, antes de pensar em qualquer coisa em relação às bonecas, aí eu falei, deixa eu ver no sentido mesmo das bonecas, para ver porquê, né, desse filme, qual é o contexto desse filme, porque foi umas 2 ou 3 alunas minhas que falaram que foi pedido, né, psicólogos pediram as emoções básicas, né, para poder trabalhar em forma de boneca. E aí é onde a gente vê o quão é importante, né, isso para uma criança, né, em estado de desenvolvimento, que às vezes está passando alguma situação, né, difícil. Então, esse tem também um valor importante, né? E a gente precisa entender qual é o valor do que a gente faz, que a boneca é personalizada para aquele momento, para aquela situação, para aquela representatividade, né? E aí a gente poder cobrar pelo nosso valor, né? Pelo valor da peça. Então, mais alguma... O que você gostaria, Maristela, para a gente finalizar aqui nossa live, que eu nem sei quanto tempo tem que a gente está aqui falando. O que você gostaria de passar de mensagem aí para as meninas que estão começando agora, que às vezes tem aquele medinho de pintar, né, as bonecas, de ir para um próximo nível, né, onde ela vai ter bonecas que se destacam da concorrência. O recado que eu deixo, então, né, assim, primeiro agradecer o convite de Flávia, fiquei muito feliz de poder partilhar com vocês um pouco da minha história com bonecas e com a costura criativa. É que, querendo ou não, uma hora vocês vão escolher o nicho das bonecas, porque é encantador. E quanto à pintura, não tenham medo, porque eu tinha um medo, com um pouco de razão, né, por causa dos tremores, eu achava que não era capaz, mas a minha insistência em querer, não, eu vou fazer, meu marido falou assim, por que você vai comprar se você disse que não vai fazer? Eu fiz, eu vou comprar porque eu vou fazer. E a gente tem que ser positiva, porque senão não dá certo. Não desistam, se vocês têm o desejo como eu tinha, não vai ser nenhum problema que vai apagar esse desejo dentro de vocês. Pode até adormecer, mas uma hora vai vir à tona, vocês vão se sentir seguras para poder começar a pintar. Se errar, não se preocupa,
pergunta sempre a alguém. Eu tenho aqui as pessoas que eu pergunto, meu marido, minha filha, minhas colegas aí no Telegram, eu pergunto como é que estou indo. E aceite críticas, né? Porque a gente tem que aceitar as críticas até chegarmos à perfeição que nós achamos que seja a perfeição, né? Porque nada é perfeito, mas a gente sempre acha que ficou a perfeição que a gente busca. Então, gente, não desistam, não fiquem presas só ao que você aprendeu nos cursos, bote sua criatividade, deixa aflorar a criatividade, porque se você está fazendo boneca, você é criativa, né? Não fiquem presas a que a gente compra das professoras, ou que a gente aprende gratuito no YouTube. Vamos colocar essa mente para trabalhar, porque é a mente trabalhando que a gente esquece os problemas pessoais da gente, né? Qualquer problema que a sociedade queira nos oferecer, porque como o Fábio falou, né? Quem nos domina, quem nos rege é nossa mente, o que a gente pensa. Eu estava falando antes, vou repetir, não tragam palavras negativas para o ateliê de vocês, nem para o trabalho de vocês. Se não deu certo agora, levanta, bebe água, fala com o filho, fala com alguém e volta mais tarde que vai dar certo. Mas não desistam. Bola para frente, vamos aprender mais ainda com a Pro, essa maratona que ela está fazendo, que ontem já foi maravilhosa a aula. E quem está aí com medo, aproveita a maratona, né, Pro? Que dá para tirar o medo. Tem muito pulo do gato, né, Maristela? Isso, muito mesmo. E buscar, eu acho interessante também buscar, não ficar preso ao conteúdo que a gente tem. Estuda mais, busca mais. É verdade. Acho que deu explicado. O que a Maristela falou, gente, a questão da perfeição, né? A gente tem que ter uma crítica amorosa com a gente. Eu sempre falo isso, porque às vezes a pessoa parou ali num ponto e ela não evolui mais, mas dá para evoluir. Se você treinar mais, testar mais, né? Exigir um pouquinho mais de você, mas também nada muito metódico, porque tem gente que, a minha boneca faltou uma coisinha de nada, eu nem vou postar, tá horrorosa. Não é assim. Então é uma crítica amorosa com você, pedir para as pessoas que gostam de você, né, seus familiares, uma amiga, uma crítica construtiva, porque na verdade a gente nem podia falar crítica construtiva, uma sugestão, né? O que você acha que da peça, o que você pode acha melhorar, que tá falando, né? Até hoje eu sou assim, quando eu termino algo e eu vou lá na minha filha, eu tenho a Maria Luísa, que ela é bem crítica comigo, mas ela enxerga muito coisas que às vezes eu não enxergo e que faz todo sentido, né? Então é bom a gente ter pessoas próximas assim, com aquele olhar delicado ali de ver o que está faltando, que às vezes a gente não enxerga, mas a pessoa enxerga e vai te orientando, né? Sempre para te elevar, não para te desmotivar, né, gente? Sempre para levar. E sobre a questão de usar a criatividade, em praticamente todas as lives, né, nos cursos, eu sempre falo, gente, eu trago para vocês ideias, né, dentro dos projetos, são técnicas, são ideias, são inspirações, e a partir delas, vocês vão voando na sua imaginação, na sua criatividade, né? Você vê, a Maristela fez os bonequinhos inclusivos, né? A partir das técnicas que ela aprendeu, a partir dos rostinhos que ela pintou, né? Então aí ela foi fazer um pouquinho diferente, né? Que é a bonequinha com a Clarinha, como é que é o nome, Maristela? A vitiligo. Não, vitiligo não. A albina. Albina, né? Então foi alguma coisa nova. A Pro me deu a dica do nariz, que eu deixei apagadinho. Ela colocou o nariz também branco. Eu falei, não, Maristela, o nariz é a sombra, né? Uma dica para você. O nariz é a sombra, então melhorar nele. Fazer ele também. Então, gente, é isso. Usem a criatividade. Vai ter alunas minhas, que eu sei que tem, que gostam também de praticidade. Flávia, eu quero pegar a aula, fazer do jeito da aula e vender do jeito da aula. E não tá errado. Se você quer praticidade, não quer ficar ali testando, porque dá trabalho, né, Maristela? Dá. Quando você cria alguma coisa, né, diferente, você vai testar. Às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar. Mas se você gosta disso, usa a sua imaginação, usa a sua criatividade. Agora, uma coisa importante que eu vou colocar aqui para vocês, que já foi assunto de outras lives de vendas. Gente, tenha um portfólio de vendas e não fique criando muito em cima do que o cliente quer, tá? Porque, por exemplo, às vezes
você libera lá um portfólio no seu Instagram, no seu WhatsApp, das bonecas que saem, né? Bonecas para brincar, bonecas decorativas, e você tem aquele portfólio de coisas que você já sabe. Aí, um belo dia, uma cliente chega e te fala: ah, mas eu queria desse jeito, daquele outro jeito, daquele outro jeito, e ela transforma a sua boneca, aonde você vai precisar fazer adaptações, testar, errar. Aí, para você fazer essa boneca que é personalizada para aquela cliente, você vai entender que se você aceitar, ela tem que ser mais cara, gente, porque você vai... Sim. E outra coisa, você ainda tem o risco, como a boneca não existe, a boneca piloto, né, não existe, você ainda tem um risco da cliente não gostar. Né? E ela tem todo o direito, porque ela não viu ainda, né? Ela está imaginando na cabeça dela uma coisa, às vezes na sua cabeça é outra coisa. Por mais que leva referência, mas no artesanato sempre vai sair de um jeitinho diferente. Então, eu defendo, né, para as meninas, assim, quer trabalhar com praticidade, tenha o portfólio do que você vende, e se você for fazer adaptações, pequenas adaptações, como, por exemplo, o cabelinho meu é cacheado, mas se tiver uma cliente que é um cabelo liso, beleza, eu vou fazer. Ah, se tiver uma roupa que é rosa, mas a cliente quer uma roupa lilás, eu vou fazer. Mas modificar demais, aí você vai ter que saber. Esse tipo de modificação aqui, ele vai vir para o meu portfólio para ser bom para eu vender depois, que como a Maristela pegou uma encomenda, ela viu que tinha mercado. E se tem mercado, por mais que ela arriscou ali fazer para encomenda, mas ela já colocou no portfólio dela que é algo que ela vai levar para outras pessoas e que vai ser sucesso. Então, isso é muito, tem que ser muito bem falado, porque tem pessoas, gente, que elas demoram semana num pedido, né? E aí vende para aquela cliente, depois aquela boneca lá que foi toda adaptada não vai valer para outro cliente, e você cobrou o mesmo valor da boneca que está no portfólio. Então, é bom a gente também estar atenta para esse tipo de situação, que sempre vai acontecer, né? Mas aí você colocando as suas regras, ó, se for muito personalizada, vai tomar mais meu tempo, eu vou fazer teste, né? E aí o preço é tanto, né? Se for uma mudancinha rápida, aí tudo bem, né? Então, é essa dica aí para as meninas. Então, Maristela, beleza, muito obrigada, amei. Vamos eu que agradeço. Meninas, ó. Coração. Tirei o print. Cadê minha Fabiana, minha amiga? Certo. Ai, aprendi muito com você aqui. Eu acho que as meninas também que estão ao vivo, que vão ver a reprise, né? Aprende muito também. Essa questão da energia positiva, né? A gente já sente, né, a energia sua. Desde lá dos grupos de alunos, eu sempre vejo, né? Você sempre com um sorriso, né? Mostrando a sua intenção positiva em cima. E isso faz toda a diferença. Porque existe, gente, no meio que a gente convive de artesanato, muitas falácias, né? Aquela falácia pronta assim, ninguém dá valor no meu artesanato, ninguém quer pagar muito caro, né? Então, se você pega isso e confia nisso, né? Você não vai encontrar o cliente que vai pagar pelo seu produto. Bom, então é isso, gente. Ó, beijo, Maristela. Beijo, obrigada de coração. Tchau, ó. Tchau. Amanhã tem live. Tchau. Tchau.